Vamos lá, tentativa número 4. Agora acho que vai, hein? Vamos começando mais um vídeo aqui no canal. E a ideia desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento, programação. Se você nunca desenvolveu, nunca programou, a gente vai fazer isso do zero hoje, tá? Vamos ver os primeiros comandos, contato, como é que funciona e qual que é dessa de programar, de desenvolver, beleza? E a gente vai precisar de duas ferramentas, dois programinhas aí para você instalar no computador, que a gente vai usar, que é o Visual Studio e o SQL Server, que é a parte de banco de dados, tá? Então, se você for lá no navegador aí, no Firefox, no Chrome, você pesquisa aqui, ó, Visual Studio Community 2022, e aí ele vai mostrar esse link aqui, que você pode clicar, e aí ele vai permitir que você faça o download, tá? Você consegue baixar, é gratuito, aí acho que depois você só precisa colocar um e-mail para cadastrar ali, mas você não paga nada para usar essa versão Community. Visual Studio tem as outras versões pagas, né? Tem a Professional, Enterprise, mas é mais para empresa, tá? Para você estudar, pra você testar aí, pode baixar essa versão de comunidade, ela é bem completinha e você consegue usar normalmente, tá? O que mais? Você tem o SQL Server, que você consegue pesquisar aqui também, ó. Express, download, e aí ele vai ter o link. Deixa eu ver se foi nesse ou nesse que eu cliquei. Não, foi no segundo. Então você acessando aqui, caiu no mesmo link. Você consegue baixar o SQL também, tá? O que mais? Tá, eu tinha pesquisado aqui pela versão 2017. Aí esse link aqui, ó, downloads do SQL Server, aqui nessa página ele mostra para você, você consegue baixar, tem três tipos aqui. Essa é a parte de cloud com Azure, mas no começo aqui você pode usar o local para fazer na sua máquina mesmo, tá? Aí aqui ele fala sobre edições, ó, tem esse desenvolvimento, você pode usar esse Express, que é a versão gratuita ali do SQL Server, consegue baixar ele para instalar o programa do banco de dados, e aí você vai precisar de uma telinha dele. A telinha vai estar aqui embaixo para você poder gerenciar esse SQL Server Management Studio, tá? SSMS. Baixa ele também, e aí você faz a instalação desses três arquivos. Deixa eu ver aqui, ó, na telinha. Então você vai executar aqui o Visual Studio, ele vai carregar a tela, você vai basicamente avançando, next, next, né? Finish. Aí depois instala o SQL Server Express, que é o banco, e a telinha do SQL Server. Aí é tranquilo, tá? Tem alguns vídeos no canal que eu fiz passo a passo aí para você ver a instalação, mas você consegue, você é capaz. Beleza? Tá certo. Então, o Visual Studio é essa telinha, e ele é chamado de IDE, tá? IDE é o Ambiente Integrado de Desenvolvimento. É a sigla, a tradução dela. E aqui, basicamente, a gente vai criar o nosso código, certo? Então, quando você está desenvolvendo, programando aí, e você começa a atuar no mercado de trabalho, então, o pessoal geralmente tem pessoa que faz curso técnico, faz a faculdade, ou estuda por fora também, tá? E você consegue atuar, trabalhar e arrumar alguns freelances, ou então atuar em empresa também. E aí o pessoal fala dos níveis que tem, né? Então, só se você não conhece, só para dar um contexto aí, você tem os níveis basicamente três. Você tem Júnior, Pleno e o Sênior. O Júnior que está iniciando ali, tá começando ali no básico. Depois você tem o Pleno, que é alguém que já conhece um pouquinho mais, já consegue criar algumas coisas um pouquinho mais complexas. E depois o Sênior, quem já tem um domínio maior aí das tecnologias, que ele usa no dia a dia nas empresas, tá? Então, quando você for arrumar um trabalho de programador, você vai começar ali como Júnior, depois você vai evoluindo, Pleno, Sênior. Ou então você pode começar também um passo anterior como estagiário, né? Então você vai conhecer na empresa. Geralmente do estágio o pessoal quando tá na facu, né? Vai fazendo os estágios. Ele é efetivado, aí depois entra outra empresa e segue essa escadinha, tá? Júnior, pleno e sênior. Beleza? Compensa trabalhar programação? Aí isso depende, né? Depende da pessoa, né? Para mim compensa. Para mim compensou porque quando eu tava lá na escola, eu tava terminando o ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer na época, né? Eu até gravei um vídeo falando, até mostrando lá no curso técnico, na época eu estava terminando, na época de projeto, mas eu tinha feito técnico, mas eu não sabia muito bem o que ia fazer ainda, né? Da vida, assim, né? Profissionalmente. E o que eu ia fazer, se eu não tivesse seguido TI ali, naquele momento, eu não tinha condições de pagar uma faculdade para fazer, então seria trabalhar em os trabalhos, assim, os normais, assim, que a gente tem cidade, no bairro ali.
talvez ali como, não sei, um mercado, um mercadinho, ajudando, fazendo as coisas. Então você tem esses vários trabalhos que você geralmente tem que ter o ensino médio para você trabalhar, mas você não vai ganhar muito ali. Isso aqui é a real, né? E com TI, com programação, você consegue ganhar um pouquinho mais que isso. E você, lógico, insistindo, se desenvolvendo, se especializando, você consegue construir uma carreira bem legal aí no decorrer do tempo, tá? Uma coisa que existe, e acho que ainda vai existir por muitos anos, tem muita vaga, tá? Para TI. Lógico, você tem que saber alguns várias caixinhas ali, sopa de letrinhas, tecnologias. Mas tem trampo, mano. Tem trampo pra caramba aí pra vocês poderem entrar na área, tá? Se você insistir, estudar, meter as caras mesmo, meter o louco, se você estudar mesmo, você consegue entrar na área e começar a programar, desenvolver sim, tá? Lembro quando eu comecei a faculdade, lá em 2005, eu tinha concluído o técnico, aí eu não tinha como fazer a faculdade, mas aí foi bem no ano que tinham criado o ProUni, aquele programa Universidade para Todos, e usar a nota do Enem, e eu tinha feito o Enem, tinha tirado uma nota muito boa na redação. Eu tirei acho que 980 na redação e tinha tirado uma nota legal nas outras partes, né? Então eu consegui bolsa, 100%. E aí, uma das primeiras aulas, eu lembro que o professor falou, isso lá em 2005, ó, a gente tem vaga para os próximos 20 anos tranquilamente, porque você não tem mão de obra especializada. E a gente continua com esse gap ainda, não sei se quantos anos ainda, mas assim, a gente tem muita vaga porque não tem pessoal qualificado que conhece as tecnologias, tudo ainda. Tem muita tecnologia, cada dia vai surgindo novas, tá? Vai abrindo novos ramos, novas especialidades, subespecialidades. Isso vai gerando oportunidades de emprego, tá? Se você pegar alguém que desenvolvia e programava lá quando eu comecei, voltando lá para 2005, a pessoa fazia tudo, basicamente. Ela desenvolvia tela, fazia lógica, a parte do back-end, a parte que o pessoal chama de BI, banco, cuidava da parte de rede, ali na infra, fazia o cafezinho e parte de impressora, a gente fazia tudo. E isso foi se tornando especialidades para cada pedacinho. Então você tem carreiras para cada parte agora. Você pode se dedicar só ao banco, só à tela, front. Você quer desenvolver só para celular, para mobile, ou só o código back-end. Então é possível fazer isso e você tem muita oportunidades, tá? Tem bastante coisa aí, é só você procurar que você consegue encontrar. Então eu diria que sim, compensa você trabalhar na área, tá? Vai ficar super ricão, meu Deus do céu, talvez sim. No geral, você consegue viver, tá? Dá pra você viver, dá pra você ter uma carreira aí, se estabelecer por muitos anos, tá? Então, uma dica, antes da gente começar a programar, criar um código e ver como é que funciona, tem um site que ele chama Glassdoor, porta de vidro. Esse aqui, ó, Glassdoor. Então, você consegue dele fazer algumas pesquisas para você ter uma noção de vagas, é mais de salário, empresa, conhecer como é que funciona para você ter uma base ali para você, até quando for negociar, você tiver em algum processo verificando. Então você consegue até saber, meu Deus, quanto será? Não tenho ideia, base de valores. Então esse site ajuda, não é 100% exato, porque depende de input, né? Pessoas vão colocando essas informações aí, mas você consegue ter um cheiro, saber como é que funciona mais ou menos as coisas aí, beleza? Então você pode pesquisar por empresas, vagas, salário. Então se você for em empresa e buscar, você consegue ter uma noção pesquisando por empresas mesmo. Por exemplo, você pega algum banco, sei lá, Santander, em que eu não trabalhei. Então aqui ele vai abrir para você um painel com várias informações referente a essa empresa, tá? Então se você quiser saber, eu quero saber salário, você já clica aqui nessa aba de salário. Eita, bem agora ele resolveu dar um erro, olha só que eu estou gravando, que beleza. E de novo. Tá, agora carregou. Você consegue ter noção assim sobre benefícios, entrevista, como é que funciona o processo. Tem avaliações que o pessoal que trabalha na empresa ela vai deixar ali para você. Assim, ele ajuda a te dar um norte, mas não se apega 100% de avaliações. Depende muito do momento que aquela pessoa que está naquela empresa está avaliando, né? Pode ser que a pessoa está um pouquinho de cabeça quente, então ela vai falar mal ali na empresa. Pode ser que a pessoa também ela está meio deslumbrada, está no seu primeiro mês, vai falar que é maravilhoso. E assim, de todos os lugares que eu trabalhei esses quase 20 anos aí, foram algumas. Acho que eu atuei em 13 ou 14 empresas. Cara, não tem empresa perfeita, não vai ter lugar
Você, meu Deus, esse é um lugar maravilhoso. Você vai ter momentos bons e momentos não tão bons também. As empresas, isso faz parte da vida aí, tá certo? O negócio é só não desistir e você seguir aí, programando, fazendo seu código. Bonitinho, vai dar tudo certo. Beleza, mas então, olhando aqui, ó, você consegue ter uma noção de valores, tá? Então, bom, tem gerente, estagiário, aí você vai procurando para dessa carreira de desenvolvimento, tem vários nomes para você pesquisar. Você pode pesquisar como analista, como dev, developer, engenheiro de software, arquiteto de software. Tem várias nomenclaturas. Cada empresa usa um tipo de nome diferente. Então, eu já trabalhei em lugares que eu era analista programador, outro eu era desenvolvedor, outro era analista de sistema, engenheiro de software, tem arquiteto também de software. Então, isso varia bastante, tá? No final, é tudo programador. É tudo gente que coloca a mão na massa lá e faz código, tá? Então, aqui só a gente tem uma noção, ó. Por exemplo, falando aqui, ó, tem 227 salários, então tem um número considerável de pessoas, e ele te dá uma base aqui, ó. E esse valor, ele é anual, tá? Às vezes aparece como anual, mensal, e aí você faz a continha aí. Então ele tá falando aqui, ó, 58 e 78. Vamos pegar um Excel aqui, ó. 58 e 78. Acho que ficou um a mais aqui, né? 78. Então você tá falando que isso aqui, ó, é a média. Vou colocar aqui, ó. Que é o mínimo, que é o máximo. E aqui ele tá falando qual que é? É júnior, né? Ensino ano. Vamos fazer um cálculo médio também aqui. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Vamos só dividir ó, por 12. Tá, ó, igual, dividir por 12. Ó, ele tá falando que tá nessa média aqui, certo? Pode estar nesse valor. Eu já vi valor mais baixo, tá? Mas aí ele vai considerando aqui nessa empresa. É 100%? Não, não é 100%, mas você consegue ter uma noção mais ou menos, tá? De valores. Ó, para sênior aqui, ele fala 110, 158, não. 110, 158. Ó, então tá nessa faixa aqui, 9 a 13. Então é mais ou menos ali que você vai conseguir, ó, chegando em sênior. Tem todo um caminho para você chegar até ali, tá? Você consegue pesquisar, vamos ver aqui, ó, por profissão, desenvolvedor. Ó, que ele vai tendo a média, que tá mensal, tá vendo? Tá mais fácil, né? 4 mil, 3 mil. Esse aqui acho que vai ser a média mesmo, é que você vai ter da carreira quando você está iniciando como júnior, tá? Se você começar com estagiário, vai ser menos que isso, né? Acho que estágio você deve estar ali na faixa de 1.000, 2.500, 2.800. Passando ali para desenvolvedor, vai ser nessa faixa, 3, 4 mil. Para pleno vai estar 5, 6, 7, sênior, vai variando. E depende do que você vai mexer, depende da empresa que você entrar, depende do tempo de experiência que você vai tendo, tá? Isso vai variar bastante, mas você pode chegar a 10, 20, 30, 40, 50 mil. É possível, tá? Você chegar, mas lógico, tudo vai com o tempo, conforme você vai desenvolvendo aí, ganhando experiência, tá? Então, Glassdoor é um site legal pra você dar umas pesquisas, ver, às vezes você recebe alguma oportunidade, alguma proposta, alguma entrevista de alguma empresa, então você consegue pesquisar aqui, tá? Aí você tem consultorias, você consegue lá Accenture, sei lá, e outras, e você vai pesquisando, consegue saber o que precisa das vagas. Então, o Glassdoor é legal por causa disso, tá? Você consegue ver benefícios, o que a empresa tem, para você tomar uma decisão um pouquinho mais acertada aí. Aí, além disso, você tem o LinkedIn também, né? Que o pessoal utiliza bastante. E você consegue pesquisar vagas também aqui, tá? Então você consegue ter uma noção de como é que está o mercado, se está tendo vagas ou não para determinada tecnologia que você está utilizando, que você pretende usar. Então ele te ajuda tão norte também para você ter uma noção e sentir como é que está o mercado, tá? Então eu vou clicar aqui ó, em vagas, vou colocar aqui ó, desenvolvedor, por exemplo. Aí você vai achando aqui as vagas, olha, vai aparecendo para você. Aí você clica, você consegue saber o que precisa para poder atuar aqui. Então você consegue saber, a empresa usa Java, ela usa .NET, ela usa Python, Go. Então você já consegue saber mais ou menos pelas vagas como é que é a empresa. Lógico, tem empresas que são bem maiores e usam várias tecnologias, mas tem outras que elas geralmente têm um padrão, né? Tem empresa que na cultura dela eles usam .NET. Então, então eu vou estudar o .NET C Sharp aqui. E essa é uma das vagas que eu posso tentar ali aplicar, entrar futuramente. Sei que você tem vagas remotas ainda, presencial, tem híbrido, né? Que é você alguns dias presencial, outros
você atua remotamente. Então, por aqui você consegue ver bastante vagas. Faça seu perfil no LinkedIn, vai sempre acompanhando, porque é legal, ele ajuda bastante. Eu acho que teve umas 2 ou 3 empresas que eu entrei direto por causa do LinkedIn, que o pessoal entrou em contato aí. Então, ele é uma ferramenta bem legal, aí. Ajuda bastante. Certo? Dito isto, eu incentivo você a entrar nesse mundo, pelo menos experimentar, né? Eles falam, é muito difícil programar, nossa, como é que eu vou fazer isso aí? Tem cabeça pra esse negócio, não. Cara, não é impossível, não é difícil, tá? É super fácil? Também não é super fácil, mas se você se esforçar, você consegue. Vai dar bom. Beleza? Então, e aí, te convenci? Convenci pra você entrar na... começar com programação? Eu acho que vale a pena, tá? Pelo menos você tentar e quem sabe, eu não sei, futuramente, talvez eu vejo bastante a programação, ela vai começa a se tornar bastante necessária no dia a dia de qualquer processo de empresa, tá? Seja qual for o ramo que ela atua, você precisa usar um pouquinho de lógica ali, criar alguns programinhas, algum sistema, algum app, então é bem útil, tá bom? Então vamos criar o nosso primeiro programa aqui, dito isso, vamos então aqui ó, no Visual Studio, tá? Ele tem esse símbolozinho aqui, ó, roxinho, e você vai vir aqui ó, em arquivo, ele tá em inglês aqui, o meu, tá? Você consegue, pode usar em português, inglês, do jeito que você achar melhor. Quando você instala, você tem a opção lá de idiomas. Vindo aqui em ferramentas, opções. Se eu tiver em português, você pesquisar por idioma, então language. Se eu tiver em inglês, você consegue alterar ele, tá? Deixa eu só ver aqui onde é que está aí os language. É, isso mesmo. Ele tá com delay. Ah, aí você consegue alterar para português. Assim, eu recomendo você usar ele em inglês mesmo, tá? Porque o código, quando a gente está codando, montando o código ali, são algumas palavrinhas em inglês, e isso para todas as linguagens, tá? Então a gente vai começar aqui usando o C Sharp. É uma linguagem que é lá da Microsoft. Ela faz parte de um framework que chama .NET. Então esse .NET ele comporta várias linguagens e a mais usada aí no dia a dia é o C Sharp, que é aquele C. Deixa eu pegar um bloquinho de notas aqui. É esse C com esse joguinho da velha aqui, ó. Esse é o C Sharp e ele faz parte do .NET, que é esse dot é o ponto em inglês, o ponto .NET é o .NET. Esse é então o nosso framework, ou seja, ele tem um conjunto de recursos para fazer alguma coisa, e o C Sharp é uma dessas linguagens que a gente consegue utilizar. A gente tem o VB ali dentro também e outras, tá? Beleza? Muito bem. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar ali com meu primeiro trabalho foi como professor de informática, lá em 2005. E uma das primeiras aulas, quando a gente ia apresentar o computador para os alunos, a gente falava sobre 2 palavrinhas. A gente falava sobre hardware e software. Era a nossa aula 1 ali, sobre os primeiros passos com o computador. Se você olhar essas 2 palavrinhas, o hard e o software, eles têm essa parte em comum. Esse where, né? Essa parte do texto aqui, ele seria, vai, parte. Grosso modo, parte. Hard vem de duro, físico, e o soft vem de leve, lógica, tá? Hardware é a parte física do computador. Eu lembro quando eu fiz, a gente falava brincando ali que a parte física, a parte que você chuta, que você bate no computador quando trava lá, só que é a parte física. E o software seria a parte lógica, tá? Então essa parte lógica é onde estariam os programas, o software, sistema operacional igual o Windows, o Linux, o Mac, tá? São tipos de software. E quando a gente trabalha com desenvolvimento, com programação, a gente vai atuar nessa parte aqui. Sua carreira vai ser na parte de software. Você consegue seguir ali na parte de hardware também, manutenção de computadores, tudo. Mas a maioria dos trabalhos hoje vai estar tudo nessa parte de software, tá? Bem a grosso modo, tá? Você tem um. Consegue abrir um pouquinho mais da parte de hardware ali, tá? Mas a parte de software, desenvolvimento vai ser nessa palavrinha aqui. E é o que a gente vai ver. Beleza? Vamos lá, então, arquivo, novo projeto. Eu vou criar um projeto bem simplesinho para a gente começar. Então você vai pesquisar aqui, ó, nesses templates, essa palavra console. Você vai vir aqui em console app, avançar. E aqui a gente precisa dar um nome para o nosso projeto, ó. Então, nosso projetinho, projeto do zero. Então vamos do zero aqui, começando. Aqui ele tem
o .NET ele tem algumas versões, mas não vamos falar disso agora, tá? A gente só vai aceitar a versão 6 aí e seguir. E eu peço para ele criar para mim o programa, leva um tempinho para ele carregar e montar tudo, tá? Então ele já conclui e a gente continua. Beleza. Então ele tem uma estrutura aqui à direita, ele tem o nome que a gente colocou, projeto do zero. Aí ele tem algumas caixinhas, a gente não precisa entrar no detalhe disso agora. Atenha-se apenas a esse arquivinho aqui, ó, program.cs. Essa é a extensão do nosso arquivo do C Sharp, tá? Do .NET, para a gente poder criar nosso código. Ele tem algumas linhas que ele já coloca aqui para gente, de código. E aqui ele tem esses numerozinhos para você identificar em que linha que ficou a instrução do código. E para começar, ele já gera para a gente, ó, nessa linha 7, esse comando aqui, ó, console.writeline, e ele tem um texto Hello World, e é o famoso Hello World, Olá Mundo, que todo mundo quando começa com alguma linguagem, algum programa, para ela iniciar, fazer o start ali, ela faz esse programinha Hello World, tá? E ele já colocou para a gente o texto. Então eu quero ver se isso aqui funcionando, como é que, qual é desse negócio. Você vai clicar nesse verdinho aqui, ó, o projeto do zero, dá um play, e ele carrega para você sua primeira aplicação, tá? Aí ele vai aparecer, como ele é uma console, a console vai ser essa telinha preta aqui. E aqui ele vai aparecer o texto, ó, Hello World. Então esse é o nosso primeiro programa, funcionou muito bom. Brrr, ele deu certo. E a gente consegue melhorar um pouquinho ele, né? Ó. A gente consegue colocar um nomezinho aqui, né? Além desse Hello World, vou colocar aqui, ó. Olá. Vou colocar meu nome aqui, ó. André. Vamos ver se ele consegue ajustar pra gente, ó. Mutei o texto. Vou clicar no play ali de novo, no verdinho. E ele aparece aqui, ó. Olá, André. Boa. Então funcionou, tá? Ó. Para você criar os programas, vai ser aqui dentro desse, a princípio, esse arquivinho program. E depois a gente vai destrinchando, entender o que é esse namespace, essas outras coisas aqui, tá? Mas por enquanto, ó, só a gente tem que fazer o código dentro desse main aqui, tá? Tudo que tiver dentro dessas chaves é o nosso código. E quando a gente está desenvolvendo, eu vou apagar essa linha, programando, uma aplicação, um sistema, ela tem basicamente três partes, tá? Ela tem uma primeira parte que seria o entrada de dados. Ela vai ter um processamento. E aí depois ela vai apresentar ou ela vai entregar um resultado, tá? Então essas três partes aqui. Isso que eu fiz é um comentário, tá? Ele não faz parte do código. Ele fica em verdinho porque eu coloquei essas duas barras junto. Então ele entende que isso é um comentário. Então ele não vai dar erro no meu código. É só para vocês entenderem a estrutura básica de um programa. Eu tenho entrada de dado, eu processo ele e eu apresento um resultado. E para poder fazer isso no dia a dia, você poder fazer esses inputs de dado, entrada, a gente trabalha com um negócio que chama variáveis. Então, as variáveis são locais na memória do computador, que eu consigo armazenar diferentes tipos de valores, fazer esse processamento e apresentar um resultado, tá? Então, a gente vai fazer um bem simplesinho aqui. Eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de x. E aí essa variável, ele precisa saber o que eu vou guardar dentro dessa sua variável x. Eu vou guardar um número, um texto. A gente tem um outro tipo de dado aí que não é muito comum no dia a dia, mas é o booleano, que basicamente ele tem dois valores, verdadeiro ou falso. Então eu preciso dizer para o meu código qual que é o tipo de dado dessa minha variável. Então vamos dizer que eu queira receber um valor numérico, tá? Esse valor numérico eu consigo quebrar ele em alguns outros tipos. Então eu tenho valores inteiros e valores decimais. Eu vou trabalhar com valores inteiros, tá? Valor 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, como ele vai ser um inteiro, eu tenho uma palavrinha-chave que chama int. E ela é o que determina que a minha variável x é desse tipo, tá? Para criar variável é desse jeito. Aí eu tenho um outro detalhezinho. O C Sharp ele deriva lá de outras linguagens para trás. Você voltar à linguagem C, tem o C++. Inclusive tem uma parte ali de uma outra linguagem do Delphi. E um dos criadores participaram ali da empresa da Borland, que criou o Delphi ali. Ele ajudou na participação da criação do .NET. Essas linguagens, para concluir uma linha de código, uma instrução, ele utiliza um ponto e vírgula. Então a gente precisa colocar um ponto e vírgula aqui no final de cada instrução do nosso código, tá? Então é por isso que ele, quando estava seu ponto e vírgula, ele estava aparecendo aqui, ó, um sublinhado em vermelho, que significa que tem algum erro, ó, o x aqui embaixo. Tem algum erro no meu código. Então tá faltando ponto e vírgula.
Então aqui eu criei uma variável chamada x, ela recebe um valor inteiro. E aqui eu já vou atribuir um valor para ela. Para colocar um valor dentro dessa variável, eu vou colocar igual, e aqui eu defino um valor, por exemplo, 7, tá? Então tá aqui, ó, entrada de dados. Tem uma variável x, atribuir ela um valor, 7. Deixa eu só ver para não ficar na frente aqui, né? Eu vou diminuir um pouquinho a minha tela, vou deixar o menorzinho aqui, só para não causar aí no seu código, para poder entender tudo. Então temos a nossa variável 7, e eu vou fazer um processamento aqui. O que vai ser esse processamento? Eu vou criar uma segunda variável. Eu vou chamar ela de y. E eu vou dizer que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor dessa minha variável x. E eu vou somar mais um. Ó, mais um. E eu tenho que colocar ponto e vírgula, tá? Então, a variável x recebe o valor 7. Aí eu pego esse valor, somo mais um, guardo na minha variável y. Esse é o meu processamento, tá? É a minha lógica que eu criei aqui para o meu código. Boa. O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar um resultado. Esse resultado eu vou apresentar na tela. Então eu vou colocar aqui, ó, console. Ele vai até autocompletando para a gente. É um recurso que eu tenho do Visual Studio. Eu quero que ele escreva na tela para mim esse y, tá? Mostra para mim esse resultado. E se eu estou entrando com o valor 7, ele vai ter que pegar para mim somar mais um, tem que apresentar 8 aqui, né? Esse era o resultado esperado. Vamos ver se isso funciona. Vamos dar o play aqui na minha aplicação. Ela rodou, já terminou e está mostrando aqui, ó, o valor 8. Boa, deu certo. Então a gente vai montando o nosso código, a gente vai criando aí variáveis e tem outras instruções de código que a gente usa. Mas para entender no detalhe, como é que eu sei que ele chegou naquele 8 e escreveu na tela mesmo, no código? Existe uma opção que você consegue fazer no seu código, que é você entrar no detalhe dele quando ele estiver em execução, e a gente chama de debug. Você vai debugar o seu código, você vai desbravá-lo, você vai ver linha a linha ele em funcionamento. Eu quero fazer isso, tá? Então, quando eu clico nesse botãozinho verde, ele já executa a aplicação até o final. Para ela poder executar e ela parar em algum trecho e eu poder executar linha a linha, eu tenho um recurso que ele chama breakpoint. Ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo nessa linha 6 aqui? Se eu der um clique, ele vai aparecer um pontinho, um pontão no caso, né? Em vermelho. E ele significa breakpoint, é um ponto de parada. Então, quando eu rodar o meu código, ele vai parar a execução aqui. E aí depois eu consigo fazer ele executar linha a linha para eu entender o que está acontecendo no meu código, tá? Então vamos clicar no play aqui de novo. Ele vai executar. Ele abre uma janelinha de teste, eu vou fechar. Para a gente não é interessante agora. E ó, tá vendo? Ó? Ele tem uma setinha. É o cursor que está parado nessa linha. E como é que eu faço para ir avançando? Lá no seu teclado, na parte de cima, depois do teclado numérico, você tem aquelas teclas de apoio lá. F1, F2, blá, 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 até o F12. Você vai usar a tecla F10, tá? Quando você digitar o F10, ela vai passar para a próxima linha. Então agora a setinha está na linha 8. Se você levar um mouse, ó, nas variáveis, ó, ele já mostra para você alguns valores ali. Ó, o X. Ele está mostrando que o X está valendo 0, porque eu não executei. Eu estou nessa linha, mas não rodei ela ainda. Então, neste momento, ele está criando uma variável para mim inteiro, que ela não tem nenhum valor ainda definido, então ela está com um valor padrão, que a gente chama de default, que é 0. E quando eu apertar o F10 e ele executar, você vai ver que ele vai receber o valor agora de 7. Então, minha variável x vale 7 agora. Boa. Aqui embaixo vale 7. Ó, vamos ver o y se eu executar agora. O y está valendo 0. Agora ele está valendo 8, porque ele somou 7 mais 1. E aqui ele vai finalmente escrever na tela para a gente. Ó. Se eu fizer um Alt Tab e pesquisar lá console, ó, ó o 8 aqui mostrando para a gente. Avancei aqui. E aí, nosso primeiro programinha aqui, ele está fazendo a entrada, processando e apresentando o resultado. E aí, muito difícil? Muito complicado? Não é tão complicado, né? É um pouquinho estranho no começo, né? Esses pontos e vírgula, essas palavrinhas aqui chave. Mas você, com o tempo, você treinando, criando vários programinhas, você consegue ir se habituando, se acostumando. E aí você vê que não é tão difícil, tão impossível assim. Tá? Vamos fazer uma melhoria nesse programa. Eu quero fazer agora ter uma entrada de dados de 2 valores e apresentar a soma para eles, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que usando 2 variáveis. Então eu vou mudar o nome da variável, eu não quero mais x, eu quero que seja a, tá? E eu vou criar uma segunda variável, chamada de b,
Vou atribuir 5 para ela, por exemplo. Estou com duas variáveis. E aqui eu vou ter minha variável C, mas poderia ser X, H, qualquer coisa, tá? Eu vou criar como C. E aqui eu vou fazer, ó, minhas variáveis A mais B. Esse é o meu processamento. Ele vai pegar os dois valores, fazer a soma, e aqui ele vai exibir para a gente esse resultado. C. Tá aí, ó. Olha só, vamos executar de novo. F5. Eu tô com o breakpoint aqui, por isso que ele tá parando, então vamos avançando. F10, ó. Minha variável A valendo 7, a B valendo 5. O processamento deu 12 e ele escreve na tela pra gente, ó. Olha só que bonito. Que incrível, que elegante. Certo? Agora a gente vai melhorar algumas coisinhas no nosso código. Eu quero não só mostrar aqui o resultado, eu quero que ele mostre o valor da variável A, do B e a soma aqui. A gente vai melhorar esse texto, tá? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar a variável A. Aí depois eu vou colocar um espaço. Para fazer isso, eu vou usar aqui, ó, o sinalzinho de mais, espaço, e aqui o B, ó. Vou fazer gradual para a gente entender os pouquinhos, tá? Esse mais aqui, eu não estou usando fazer uma conta, igual eu fiz no processamento. Eu estou usando para juntar o valor da minha variável com um texto, tá? Ó. Texto qualquer. Tá? Entre aspas, tá vendo? Quando eu coloco um texto entre aspas, o meu código ele vai escrever basicamente esse texto mesmo. Agora, quando ele está sem as aspas, ele vai entender que é uma variável e vai carregar o valor daquela variável na tela. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Esse A mais texto qualquer mais B, como é que aparece? Ó, eu tinha deixado no breakpoint aqui, eu vou remover ele. Para remover, eu vou clicar de novo nele, ou então você pode usar no seu teclado a tecla F9. F9 ele cria um breakpoint, ou então F9 de novo. Ele remove o breakpoint, tá? É bem legal você começar a usar os atalhos também no teclado, você ganha agilidade. Não precisa ficar usando o mouse para clicar ali e aqui. Então, para executar o código, ao invés de ficar clicando nesse playzinho, eu tenho um atalho que é o F5. Ó. E a tecla F5, ele executa a aplicação e vamos ver aqui o que ele fez. Ó. Ele escreveu para a gente aqui, ó. 7, texto qualquer, 5. Tá vendo? O texto qualquer ele manteve como texto e o A e o B ele entendeu que é o valor da minha variável. É isso que eu quero. Só que eu quero fazer assim, ó. A, aí aqui no meu texto eu vou colocar mais. Aí eu tenho a minha variável B. E eu vou colocar vou concatenar mais coisas aqui, ó. Igual. Outro mais. Esse mais é chatinho, porque eu tô usando vários, né? A gente vai ver outra forma de fazer isso. Então, meu A mais B é igual a C, ó. E aí só toma cuidado aí na hora de não se confundir com os sinais de mais e as aspas, tá? Vou executar de novo, ó. F5. Ó. 7 mais 5, 12. Ó. Agora ficou mais bonitinha a saída, né? O resultado. Então, eu tenho que ver certinho a forma de eu mostrar o meu resultado também. Esse mais, quando eu não uso para conta e eu uso para juntar valores aqui, texto, eu chamo de concatenação. Eu estou concatenando, unindo valores aqui, tá? Partes de trecho do meu código. Beleza? Então, com isso, a gente faz nosso exemplo, essa primeira parte, somando valores. E agora a gente vai ver outros tipos de dados. Eu comentei do int, que ele armazena valores inteiros, mas imagina que, por exemplo, eu quero colocar lá 7,5 mais 5,12, por exemplo. Primeira coisa, a gente não usa vírgula aqui, tá? 7,15, sabe? 5,75. Esse vírgula do decimal, aqui na programação, a gente usa o ponto no lugar disso, tá? Então a gente vai usar o ponto. Só que eu não posso guardar um valor decimal numa variável que eu disse que era uma variável inteira. Para fazer isso, eu tenho alguns outros subtipos de dados e a gente vai usar esse daqui, ó, o double. E o double permite que eu trabalhe com números quebradinhos aí, números decimais, tá? Então é um valor numérico, só que ele aceita tanto o valor normal, ó, por exemplo, 7, ele deixa, mas aí eu consigo colocar esses valores quebradinhos aqui, tá? Aí coloquei o A, o B como double e olha só o meu processamento que está acontecendo. Ele está falando, ó, vou deixar o mouse ali que está dando um erro, né? Ó. E ele fala que não consegue converter double para int. Por quê? Essa variável double ela é maior que a minha int, tá? Ela não suporta colocar esses números quebrados aqui dentro.
quando eu estou fazendo a soma de dois valores double, dois valores decimais, ele entende que esse resultado ele vai ser decimal e eu não consigo colocar ele numa variável inteira. Então, para resolver esse problema, eu vou trocar aqui também para double. Tá? E aí ele consegue agora comportar esse resultado, receber ele. Tá? Beleza? Entendendo até aqui? Show. Vamos executar o código de novo. F5. E olha lá, agora ele apareceu. Ó. 7,25 com 5,75 vai dar 13 para a gente aqui. Tá? Então esse é um outro tipo de dado bastante usado. Double. Então a gente já viu o int, a gente viu o double. Vamos ver mais um outro aqui. Eu tenho também um tipo de dado booleano. E a gente usa essa palavrinha-chave aqui, ó, bool, B-O-L, de booleano. Então, o booleano, ele vai receber dois valores, verdadeiro ou falso, tá? Só que em inglês, então vai ficar true ou false. Vamos ver um exemplo aqui. Tem uma variável x e eu vou atribuir para ela o verdadeiro. Então, eu vou colocar true, ponto e vírgula. E aqui o processamento eu não vou ter nada a princípio, tá? Eu vou apenas mostrar esse resultado, só para vocês entenderem que eu consigo usar ele também. Vou dar o código e ele vai mostrar para a gente o verdadeiro, ó, true. Se eu colocar um valor falso, ó, vou colocar false, e aí ele consegue entender esse tipo também. Só que atenção, se eu colocar false, ele não vai entender, ó, vai dar erro. Se eu colocar true maiúsculo, escrever false, ó, criei um novo, um terceiro tipo. Ele também não compreende. Por que que isso acontece? Cada linguagem de programação ela tem algumas particularidades, tá? O C Sharp, uma delas ele precisa do ponto e vírgula no final da instrução. O Python, por exemplo, não precisa. E ela também precisa que você use as palavrinhas aqui, chave, da forma correta. Eu digo que ela é case sensitive. Ela é sensível a caixa alta ou caixa baixa. Isso significa que um true, escrito todo em minúsculo, faz diferença com relação a um true onde o T é maiúsculo. Tá? Então eu preciso usar, no caso do true e false, que seja tudo em minúsculo. Beleza? Então o booleano é para isso. Aplicação prática, a gente usa isso em lógica, regras de negócio, quando a gente está avaliando. Depois a gente pode criar alguns exemplos melhores para você ver o uso. Ele é bem utilizado, o booleano, tá? Se atender alguma condição, aí ele consegue executar um trecho de código para a gente. Só que a gente foge um pouquinho da parte de variáveis, porque a gente precisa de um conhecimento sobre um outro recurso que é a estrutura condicional, mas segura a emoção, que a gente já vai ver a estrutura condicional daqui a pouco, tá? Então vimos inteiro, decimal, booleano, e a gente consegue também trabalhar com texto, tá? Então, para texto, a gente tem um tipo de dado que chama char, ou char, é o caractere, e ele suporta um caractere, tá? Ó, por exemplo, ó, minha variável x, e aqui eu vou colocar entre aspas simples uma letra, por exemplo, ó, C. E aí eu consigo trabalhar com ela e eu armazeno uma letra. Tá? Ó, rodei aqui meu código. Opa, eu dou um errinho aqui, porque a minha variável não chama C, chama x, não. C é o conteúdo que eu coloquei para a variável x, por isso que ele chiou aí. Então ele vai mostrar o resultado pra gente. O caractere é assim. E aí se eu colocar vários, ó, ele vai dar um erro. Ele vai falar que, ó, não consegue representar nos códigos aqui, unidade de código. O caractere aceita apenas um caractere, uma letrinha, ou então um número, tá? Ou um caractere diferente aí. Quando eu quero trabalhar com mais de um caractere, eu tenho um outro tipo de dado muito usado, que é o string. O string vai permitir que eu consiga armazenar texto nele, tá? Então, se eu tiver uma variável x, string, e eu quiser guardar aqui, por exemplo, o meu nome, André, eu vou colocar entre aspas, e aqui vem André. E aí eu consigo exibir. Vamos criar um processamento aqui, ó. Vou criar uma outra variável. E eu queria ter agora a variável com nome A, B, C, X, mas ela pode ter um nome mesmo, tá? Por exemplo, eu vou ter aqui, ó, mensagem. É o nome da minha variável. E essa mensagem vai ser assim, ó. Vai ser a minha variável x. Eu vou concatenar mais. Vou colocar, ó. Seja bem-vindo. Opa. Bem-vindo. Vamos mostrar aqui, ó, a mensagem, a variável mensagem. Executei o código. André, seja bem-vindo. Então, é assim que funciona para trabalhar com texto, tá? Falando sobre nome de variável, ela pode ser uma letra, ela pode ser uma palavrinha, e eu posso ter também números, por exemplo, a mensagem 2. Ele permite que eu tenha uma variável assim.
Eu vou comentar aqui só para ele não ficar dando erro, tá? Mas eu consigo fazer isso. Agora, se eu der uma variável que ela comece com um número, aí ele vai dar erro. Uma variável não pode iniciar com um número, tá? Ela também não pode começar. Aqui, o arroba não foi um bom exemplo. Tá? Não pode começar com um caractere especial, tá? Isso aqui ele não deixa. Então tem que começar com uma letra, ou então o underline aqui, ó. A gente chama de underline, a gente chama de underscore, tem uma discussão sobre isso, mas aí você pode, tá? Então é só tomar esse cuidado com variável. E tem um negócio que chama-se convenção. Convenção, assim, não é obrigatório, mas é como o pessoal costuma fazer no .NET, no C Sharp, que é criar variáveis no estilo que ele dá esse nome aqui, maluco aqui, ó. Camel case. Caso do camelo. É assim, ó, se você tiver uma variável para identificar ela e ela precisa de mais de uma palavra, você vai juntar essas duas palavras, mas a partir da segunda você vai deixando a primeira letra em maiúsculo, que é como se fosse a ideia do. Ah, esqueci o nome lá, mas é do camelo. A curvinha tem lá no camelo, tá? O corcovado dele, enfim. Então vamos dizer que eu queira colocar o nome completo. A minha variável vai ter esse nome aqui, ó. Usa X, ó. Então eu vou colocar nome completo. Ela ficaria desse jeito. O C em maiúsculo, tá? Então eu coloco aqui o André Leão. E aqui eu vou ter a minha variável mensagem para nome completo. Então esse é um bom jeito de eu criar nome de variáveis. Tá certo? Boa. Bom, acho que é isso. Passamos pelos principais aspectos aí de variáveis, entendendo o funcionamento de um programa, como é que debuga ele. E a gente tem depois a parte de estrutura condicional, loops de repetição. Mas a gente vê isso num próximo vídeo para não ficar muita coisa. Acabou até passando um pouquinho do tempo que eu estava planejando, tá? Mas a ideia é essa, é que você tenha um primeiro contato, entender como é que funciona os códigos aí, como é que a gente vai codificando e montando nossos códigos incríveis que irão revolucionar o mundo e fazer que você entre na área de programação. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha para ajudar a gente, se inscreve no canal aí e compartilhe com seus amiguinhos, vai acompanhando a gente aí para você ir aprendendo um pouquinho mais sobre programação. Beleza? Um abraço e eu fui. Joia!